Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos ler hoje o texto que vai do verso 24 até o verso 28. Caso você esteja sem a sua Bíblia, analógica ou digital, você pode acompanhar o texto. Ele vai ser projetado aqui nessas TVs da frente. Você que acompanha a transmissão do nosso culto, verá também em sua tela o texto sendo exibido juntamente com o tema dessa mensagem de hoje, vencendo a incredulidade. Diz assim a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 20, a partir do verso 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam mais uma vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Até aqui, vamos orar? Obrigado por essa manhã feliz, Senhor. Obrigado pelo culto que prestamos ao Senhor, mas que tanto sentido faz para o nosso coração também. Obrigado pela bendita consolação que recebemos quando em comunhão nos reunimos ao redor do Teu nome, louvamos ao Senhor, oramos ao Senhor. Agora o que nós te pedimos, Deus, é que o Senhor nos fale através da Tua palavra, que o Senhor tome mais uma vez a Bíblia e faça com que ela se torne viva na nossa alma, de modo que tenhamos um coração despertado pelo Senhor, encorajado, alimentado, fortalecido, e que tudo que a gente considere nessa manhã, através e a partir da Tua palavra, se traduza numa vida mais feliz, uma vida mais firme, uma vida mais estável, uma vida mais próxima do Senhor e por isso mesmo, além do comum, fora do ordinário, que nós possamos viver a vida extraordinária à maneira de Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, 1984, na época em que um cantor ou uma banda, quando lançava um álbum, lançava um LP. Você ainda lembra disso? Só os muito antigos vão lembrar do long play. Em 1984, uma famosa banda brasileira lançava o seu terceiro álbum. O Barão Vermelho lançava o seu álbum chamado Maior Abandonado. Várias músicas muito conhecidas. Dentre elas, uma música que traz uma pergunta no seu título: por que a gente é assim? Eu não sei se você conhece a música, mas eu vou lembrar um trecho da letra. Obviamente eu não vou cantar para não estragar a sua experiência nesse domingo, mas um trecho da letra diz assim: mais uma dose? É claro que eu estou afim. A noite nunca tem fim. Por que a gente é assim? Canibais de nós mesmos antes que a terra nos coma. Sem gramas, sem dramas. Por que a gente é assim? Essa música fala dos excessos. Essa música fala dos abusos de quem busca preencher o vazio da vida com prazer e com alegria, não importando o preço a ser pago. Mais uma dose? Vamos. 100 gramas de drogas? Vamos. Sem dramas. Mas sempre a pergunta seguida: por que a gente é assim? Talvez, à época de sua composição, essa música traduzisse o sentimento de uma geração de jovens que queria questionar as regras. Essa música traduzia o sentimento de uma geração de jovens que queria testar os limites, mas que no fim sentia que a vida continuava vazia por dentro e que as escolhas muitas vezes eram sabotadas pela própria vida, ou o desejo de uma vida alegre, prazerosa e feliz era sabotado pelas próprias escolhas feitas. É por isso que num trecho ele diz: nós somos canibais de nós mesmos antes que a terra nos coma. Por que a gente é assim? Mas a pergunta que essa música faz provocou não apenas a geração dos anos 1980.
A pergunta que essa música faz continua filosoficamente nos provocando hoje. Porque se nós formos honestos, precisamos reconhecer que nem sempre nós agimos e nem sempre nos comportamos com a coerência que nós queremos e afirmamos ser importante para aquilo que poderíamos chamar de uma vida extraordinária. Por que a gente é assim? Se a gente sabe que existem condutas, se a gente sabe que existem posturas, se a gente sabe que existem decisões importantes para que a nossa vida seja de fato uma vida especial, mas se nós não fazemos o que devemos, se nós não somos tão coerentes com aquilo que sabemos ser o certo, vem essa pergunta: por que afinal a gente é assim? Nós queremos paz, não é verdade? Quem aqui gostaria de dizer livremente, ou poderia afirmar livremente: não, eu detesto o sentimento da paz, eu gosto mesmo é de tumulto, eu gosto mesmo é de confusão. Mas embora todos nós possamos afirmar querer a paz, nós somos bons de briga também, não é? A gente sabe importunar quando quer, não é? Nós prezamos o amor, nós gostamos muito de falar sobre o amor, de cantar sobre o amor e dizer que amamos, mas nós também somos especialistas em sentimentos contrários ao amor. Nós somos especialistas em raiva, nós somos especialistas em ódio, nós somos expert em indiferença. Nós valorizamos a beleza, e a beleza estética, especialmente, como um sinônimo de cuidado com a saúde. Nós moramos numa região muito privilegiada da nossa cidade, em que temos a orla muito próxima de nós e vemos pessoas cuidando de sua saúde através da prática de atividade física, no mar, na areia, no calçadão. Pessoas cuidando de seus corpos, passando horas na academia. Nós valorizamos a beleza estética porque entendemos que isso é cuidar da saúde, mas muitas vezes comprometemos a mesma saúde com vícios e com hábitos que são nocivos e que vão de encontro com aquilo que nós estamos tentando construir quando, através de atividade física regular, dizemos cuidar da saúde. E, queridos, essa mesma frustrante incoerência, porque é frustrante, não é? Quero isso, sei que é o certo, deveria agir assim, no entanto, nem sempre o faço. É frustrante. Essa mesma frustrante incoerência pode nos visitar na nossa caminhada cristã. Essa mesma frustrante incoerência pode nos visitar em nosso relacionamento com Deus. Afinal de contas, nós sabemos muitas coisas sobre Deus. Não sabemos? Estar num lugar como esse aqui não é sentimento novo ou experiência nova para praticamente nenhum de nós. Nós discernimos esse ambiente como um lugar que nos é comum. Tudo que acontece num encontro como esse é muito, em boa medida, previsível para nós. Chegamos aqui e sabemos que, além de rever gente querida que nós amamos, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos cantar para Deus, vamos nos envolver com a igreja, vamos sentar por alguns minutos e ouvir a Bíblia sendo pregada e buscar as aplicações daquilo que é pregado para o nosso coração. Aliás, nós ouvimos muitos sermões e ouvimos alguns sermões que nos marcam para sempre. Quem aqui não é capaz de lembrar de uma pregação que ouviu há 3, 5, 10 anos atrás e repetir sentenças inteiras que foram ditas por um pregador ou uma pregadora onde você estava ouvindo, e aquilo marcou seu coração? Foi uma experiência com Deus através daquela mensagem proclamada. Nós vivemos experiências reais com Deus, experiências cheias de significado. Orar tendo a certeza que fomos ouvidos por Deus, buscar consolo no Senhor e perceber que a consolação visitou a nossa alma. E, queridos, a despeito de tudo isso ser uma verdade, sabermos muito sobre Deus, já termos escutado muitos sermões que marcaram a nossa vida e termos experiências reais com Deus contabilizadas em nossa história, ainda assim, muitas vezes nós duvidamos, muitas vezes nós falhamos, muitas vezes nós sentimos medo, ficamos preocupados, nos rendemos à ansiedade. Muitas vezes nós deixamos de crer. Não é verdade? E não poucas vezes nós fazemos essa pergunta ao nosso próprio coração.
a pergunta que a música propõe: por que a gente é assim? Deus, por que eu sou assim? Deus, se eu te conheço, Deus, se eu sei das suas promessas, Deus, se eu tenho experiência real contigo, Deus, se eu já escutei sobre fé, confiança, por que eu sou assim? Por que eu ainda duvido? Por que ainda me falta crer? E quando nos aproximamos da Bíblia, queridos, nós não nos deparamos apenas com preceitos religiosos, mas com biografias de pessoas reais, gente de carne e osso como nós. E foram pessoas como nós, com suas lutas, com suas incoerências, com os seus pecados, com as suas dúvidas, com as suas dores e com suas crises de fé, que tiveram as suas vidas marcadas pelo encontro com Deus e puderam, mesmo sendo tão imperfeitas, viver além do comum, além do ordinário. Provarem de experiências extraordinárias e dizerem a respeito da vida que viveram como sendo uma vida extraordinária. E hoje eu quero refletir com você sobre esse personagem da Bíblia que é pouco lembrado. Um dos menos lembrados dentre os apóstolos de Jesus. A gente fala com carinho do Pedro, a gente fala com carinho do João, o discípulo amado, a gente fala com carinho de Tiago, meio-irmão do Senhor, a gente fala até com uma certa revolta, mas menciona muito mais o nome de Judas Iscariote, mas de Tomé a gente fala pouco. Homenagear Tomé, então, menos ainda. Mas esse homem possui muitas semelhanças conosco. E é para a vida desse incrédulo apóstolo que a gente vai olhar um pouquinho hoje e ver quanta semelhança há com a nossa própria vida. Aliás, o contexto desse texto que nós lemos nessa manhã de João capítulo 20, a partir do verso 24, é muito conhecido por você, mas apenas para te situar, Jesus havia sido crucificado numa sexta-feira, e ao terceiro dia, numa manhã de domingo de Páscoa, ele ressuscitou. Nós celebramos isso aqui hoje na ceia, não é verdade? Primeiro Jesus apareceu para uma mulher, Maria Madalena. Isso é muito significativo, embora eu não tenha tempo de falar mais detidamente sobre o valor disso, mas numa cultura em que mulher não tinha vez nem voz, em que o testemunho de uma mulher não tinha validade nem no tribunal, Jesus dá a primeira evidência de sua ressurreição e permite que a primeira testemunha de sua ressurreição seja uma mulher, que é quem vai contar a notícia aos apóstolos. Depois, quase todos os discípulos que estavam reunidos no final da tarde daquele domingo de Páscoa viram o Senhor, nós vimos no texto. Jesus aparece no meio deles, eles estavam com as portas fechadas. E por que eles estavam com as portas fechadas? Porque eles estavam com profundo medo dos judeus. Afinal de contas, Jesus Cristo, o Senhor deles, havia sido crucificado, condenado, morto, poucos dias antes. E eles pensavam, bem, se fizeram isso com Jesus, o nosso mestre, o nosso Senhor, o que não farão conosco? E eles estavam ali naquele domingo de Páscoa, amedrontados certamente, entristecidos certamente, com as portas trancadas, e a Bíblia diz que Jesus aparece no meio deles, ressurreto. Quase todos estavam ali, mas Tomé, por alguma razão, não estava com eles. E quando a gente para pensar nessas razões que poderiam fazer Tomé estar ausente daquele momento, a gente é levado a lembrar que algumas pessoas, em ocasião de grande tristeza, encontram consolo, de fato, umas nas outras. É importante estar com alguém. Eu estou muito triste, eu estou muito amargurado, eu preciso de companhia. Mas outras pessoas preferem se recolher num canto, preferem ficar sozinhas com seu lamento, sozinhas com seu luto, e aparentemente Tomé era assim. Tomé estava desolado com a morte do Senhor. Tomé estava profundamente triste pela morte de Jesus e ele havia se afastado um pouco. Talvez para andar, talvez para olhar o mar de novo, pescador que era, talvez para refletir sobre a vida, sobre o futuro, talvez para chorar sem que ninguém visse, talvez para apresentar seus questionamentos a Deus, a gente não sabe. Fato é que num determinado momento ele retorna para casa.
E quando ele volta para casa, ele vê semblantes diferentes daqueles semblantes que viu quando saiu da casa. Porque todos estavam tristes, todos choravam, todos lamentavam, todos expressavam a ausência de esperança no próprio olhar. Afinal de contas, o mestre havia morrido. O Senhor havia sido sepultado. Eles viram o sepulcro de Jesus. Mas quando Tomé volta daquela caminhada, ele vê semblantes alegres. Ele vê os seus colegas felizes. Ele vê os seus colegas iluminados e a sensação dele é de estranhamento. E mais estranho ainda quando voltam-se para Tomé e falam: Tomé, nós vimos o Senhor. A gente leu no texto. É como se eles dissessem para Tomé: no final do dia, Tomé, nós estávamos reunidos aqui. As portas estavam fechadas e de repente o Senhor apareceu em nosso meio. Ele falou conosco. Era Ele, Tomé. Era Ele, Tomé. Era possível ver as marcas da crucificação no seu corpo diante de nós, falando conosco. Olhamos para Ele. Era o Senhor. Faz um exercício aqui comigo. Se coloca no lugar de Tomé. Qual seria a sua reação? Você está profundamente triste com a notícia da morte de alguém que você ama muito, e quando você chega no lugar onde estão os seus maiores amigos, os seus grandes companheiros, todos estão felizes e dizem para você: o motivo da nossa tristeza não existe mais, Ele está vivo. Qual seria a sua reação? Você não ficaria imediatamente alegre e feliz juntamente com os outros, com aquela notícia maravilhosa? Você não começaria a pular, a perguntar mais e celebrar aquela notícia? Mas veja qual foi a reação de Tomé, segunda parte do verso 25, mas ele lhe disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a mão no seu lado, em que uma lança perfurou, eu não crerei. Tomé não acreditou no relato dos seus amigos. E nós, olhando de longe, não acreditamos que ele não acreditou. Fica assim, que isso, cara? É gente que você confia. É gente que viveu tudo contigo. Agora, feliz com essa notícia maravilhosa, como é que você não acredita? E, aliás, a nossa incredulidade com a incredulidade dele é maior porque a gente pensa, não estamos falando de um apóstolo de Jesus? Sim, estamos. Estamos falando de alguém que era um dos 12. Um homem, como diz Mateus lá no capítulo 10, foi chamado por Jesus para ser seu discípulo. Quando ele estava ali à beira do mar, trabalhando com a sua profissão, trabalhando com a pesca. E como os demais, esse homem deixou tudo para seguir Jesus. Ele deixou tudo para trás para andar com Jesus. Estamos falando de alguém que escutou, estava presente no Sermão do Monte. Sabe o Sermão do Monte que a gente lê, Mateus capítulo 5, 6 e 7, a gente fala, que coisa preciosa, que palavras maravilhosas de Jesus, quanta consolação, quanta verdade, quanto poder, quanta glória, esse homem ouviu. Ele era capaz de perceber a respiração de Jesus enquanto falava. Não apenas a pregação do Sermão do Monte, ele ouviu as parábolas que Jesus contava e as explicações para cada parábola, que era uma espécie de aula particular só para os discípulos. Mais do que isso, Tomé viu muitos sinais do poder de Jesus. Gente, Tomé viu uma tempestade sendo silenciada pela autoridade da voz de Jesus. Tomé viu mortos ressuscitando. Ele viu Lázaro saindo de um túmulo, vivo de novo. Tomé viu muitos doentes sendo curados, que eram levados até Jesus, diante dos olhos dele. Tudo aconteceu diante dos olhos dele. Tomé parecia ser alguém, um discípulo muito corajoso, porque há um episódio quando justamente a notícia do falecimento de Lázaro chega a Jesus. Jesus diz aos seus discípulos, vamos para Betânia. Há uma expressão linda no texto de João, porque Jesus diz, vamos a Betânia, pois eu devo acordar o meu amigo Lázaro descansa.
E aí os discípulos viram para Jesus e falam: Senhor, os judeus têm armado e conspirado muito contra o Senhor, pode ser perigoso chegar a Betânia. E Tomé toma a palavra entre eles e diz: vamos todos com ele, para que, se necessário, morramos com ele. A coragem de um discípulo dizendo: nós estamos com Cristo e estamos até o final, até para morrer, caso armem uma cilada para ele. Tomé questionou Jesus quando sentiu dúvida com relação a uma coisa, e ouviu como resposta uma revelação maravilhosa. Eu não sei se você lembra, mas é por causa de Tomé que nós temos na Bíblia o trecho que diz, palavras do Senhor Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe por quê? Porque Jesus estava ali naquele momento do cenáculo com seus discípulos, já se aproximava a sua prisão e condenação e morte na cruz. E então ele falando, trazendo consolo para os discípulos, tem um determinado momento em que ele diz o seguinte: olha, eu não quero que vocês fiquem perturbados, afinal de contas, eu estou indo para o Pai, e vocês sabem o caminho para onde eu vou. E aí Tomé olha ao redor da mesa para os outros colegas dele. Pedro bota um pedaço de pão maior na boca para não falar nada, o outro bebe um negócio, ninguém questiona nada, e ele olha ali, bom, fez sentido para todo mundo, menos para mim. Aí ele faz uma pergunta: Senhor, com licença, a gente não sabe para onde o Senhor está indo, como é que a gente vai saber o caminho? E Jesus responde: Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas foi a dúvida de Tomé, foi a ousadia de perguntar que trouxe essa resposta. Então, como alguém que viu, como alguém que ouviu e como alguém que experimentou tudo isso, não creu na história que os discípulos contavam? Na verdade, gente, Tomé estava disposto a crer. Tomé não estava se negando totalmente a crer, ele estava disposto a crer desde que determinadas condições fossem atendidas. Eu crerei se alguma coisa acontecer. Não bastava ouvir o relato dos seus amigos, ele tinha que ver com os próprios olhos. Por isso a frase "só creio vendo", que muita gente fala e atribui a Tomé, é por causa disso. Não somente ver, mas Tomé também tinha que tocar nas marcas das feridas no corpo de Jesus. Ele precisava de algo tangível para crer, e então ele estabeleceu os seus próprios requisitos. E eu não sei se você percebe, mas você e eu somos tão parecidos com Tomé. Tão parecidos com Tomé. Sabe por quê? Nós também fomos chamados como um dia Tomé foi. Um dia o Evangelho significou para nós muito mais do que uma mensagem religiosa, mas um convite poderoso, cheio de amor e graça, para uma nova vida ao lado de Cristo. E nós cremos no Evangelho, e nós nos rendemos a Cristo, e nós entregamos a nossa vida àquele precioso Salvador que em amor nos chamava. Também fomos chamados. Nós também, assim como Tomé, já vimos tempestades sendo dissipadas. E se o que você viu não foi um furacão bem diante dos seus olhos, de fato passando, sem deixar danos num lugar, ou na sua vida, ou na sua casa, provavelmente você viu tempestades na sua alma sendo dissipadas por Jesus, medos terríveis, sentimentos horrorosos, revolta, coisas que não faziam bem a você, nem a quem vivia com você, indo embora, porque Jesus fez ir embora. Nós também fomos curados e recebemos e testemunhamos sobre tantas curas. Talvez você possa contar a respeito de uma cura específica mesmo, de fato, uma enfermidade que você atravessou e o poder de Jesus tocou e curou você. Mas se você não tem um testemunho de uma cura física para contar, certamente você pode se lembrar da cura espiritual dos seus afetos, você dizendo: eu antes não amava a Deus, eu antes não ardia por Deus, eu antes não desejava andar com Deus, e de repente esse se tornou o maior anseio do meu coração. Não importa o que me ofereça o mundo, eu quero caminhar com o meu Deus, eu quero amá-lo, eu quero honrá-lo. Sua alma foi curada. Nós, assim como Tomé, somos cuidados diariamente, de modo pessoal, por Jesus Cristo. E ainda assim, queridos, em tantos momentos agimos como Tomé.
e nos negamos a crer até que determinadas exigências que fazemos sejam atendidas. Não é que a gente diz para os céus: Deus, não creio mais em Ti. Mas às vezes, silenciosamente aqui dentro, a gente está dizendo: Deus, eu vou crer, mas eu vou crer quando eu ver determinadas coisas. Eu vou me negar a crer na provisão de Deus até que eu veja, de fato, os recursos chegando. Porque até eu começar a perceber os recursos chegando, eu não vou ficar acreditando nessa história de Deus como provedor. Eu vou continuar fazendo da minha vida de segunda a sábado como se eu fosse o Deus provedor da minha própria vida. Eu vou fazer o meu caminho, eu vou traçar as minhas estratégias, eu vou fazer os meus acordos. Se necessário mentir, eu vou mentir. Se necessário burlar, eu vou burlar, porque eu preciso de provisão. E enquanto eu não vir dos céus a provisão chegando, eu não vou ficar passivamente esperando em Deus. Quantos de nós sentimos isso? Eu me negarei a crer na paz de Deus até que as circunstâncias ao meu redor mudem. Porque Deus, é muito bonito cantar sobre paz, Deus, é muito bonito falar que a paz do Senhor excede a todo entendimento humano, mas Deus, é muito difícil confiar na tua paz quando tudo à minha volta é guerra. Deus, é muito difícil acreditar que a tua paz é real e ela é a mim, quando tudo dentro de mim parece um conflito. Quando tudo se levantou contra a minha vida, então não, Deus, eu não vou crer na tua paz até que as circunstâncias comecem a mudar. Deus, eu me negarei a crer em tuas promessas, até que eu veja as provas concretas do seu amor por mim. Porque é muito bonito falar que Deus é um Deus de promessas, e é muito bonito cantar que incomparáveis são as promessas de Deus para mim. Mas se eu não tiver provas concretas de que Deus me ama mesmo ao ponto de me fazer promessas e cumprir essas promessas, eu não vou fazer da minha vida uma vida alimentada pela expectativa de que há um Deus de promessas. Foi isso que aconteceu com Tomé. Tomé não queria apenas ver o rosto de Jesus de novo. Ele queria tocar nas feridas. Sabe o que isso significa? É como se no coração de Tomé ele dissesse: se Jesus não entregou a vida dele apenas como um mártir, se Jesus não entregou a vida dele apenas como um grande líder religioso, mas se ele fez isso pelo propósito que ele disse que veio cumprir, e se agora ele venceu a própria morte, eu preciso ver as provas do que ele fez por mim, por amor. Porque se o que vocês estão dizendo para mim aqui agora é verdade, se vocês o viram e se vocês viram em seu corpo as marcas das feridas cruéis que lhe impuseram, é verdade tudo o que ele havia dito que faria aquilo por mim, por vocês e por amor. Por um amor que nem a nossa razão é capaz de explicar. E me desculpem, eu não vou confiar apenas no que vocês estão dizendo. Se eu não ouvir e se eu não tocar naquilo ali que Ele livremente permitiu sofrer por me amar, eu não crerei. Provas tangíveis de que eu sou mesmo amado. E aqui, queridos, há uma preciosa lição para todos nós. As nossas maiores crises de fé, ouça isso com atenção, as nossas maiores crises de fé, a nossa incredulidade em alguns momentos difíceis da vida, tem como base a desconfiança de que nós somos mesmo tão amados assim. A gente entra em crise porque pensa: não é possível que Deus me ame dessa forma. Afinal, nós vivemos num mundo regido pelo princípio do esforço e da recompensa, não é? Eu estudo e eu sou aprovado. Eu me empenho, trabalho muito, então eu prospero. Eu faço dieta, eu emagreço. Eu amo e sou amado. E nós somos tentados a entender a nossa relação com Deus da mesma forma. Se eu obedeço a Deus, então eu sou aceito por Deus. Se eu vivo de modo correto diante de Deus, então Deus me ama mesmo. O problema é que a gente se conhece.
Olhamos para o nosso próprio coração e para o nosso procedimento e sabemos e reconhecemos que não somos perfeitos. Sendo honestos, nós precisamos reconhecer que falhamos. Sendo honestos, nós precisamos reconhecer que pecamos. Sendo honestos, nós precisamos reconhecer que caímos. E, gente, na lógica que nós aprendemos e na lógica que rege o nosso mundo, gente que falha, gente que peca e gente que cai não pode ser amada, porque não fez por merecer amor. Não é assim que funciona? Se a pessoa me despreza, o que ela vai receber de mim em troca? Desprezo. Se a pessoa não se empenha, que conquistas ela vai ter na vida? Nenhuma. Se eu amo, eu espero receber amor. Se eu me esforço, eu espero receber recompensa. E a gente transfere para Deus e para a relação com Deus o mesmo padrão, o mesmo sistema. Mas, queridos, o Evangelho nos fala de algo completamente diferente de tudo o que o nosso mundo conhece. Completamente diferente. O Evangelho nos ensina que Deus nos amou antes de nós sermos amáveis, que Deus nos quis antes de sermos desejáveis e que Deus decidiu nos oferecer a sua graça quando tudo o que nós merecíamos era condenação. Então, o Evangelho é a quebra da lógica do mundo que nós vivemos. Porque o Evangelho, ele não está pautado com base no esforço-recompensa. O Evangelho, ele é pautado na graça de um Deus que decidiu amar apesar de nós. Olha o que diz o verso 27 de João 20. E Jesus disse a Tomé, coloque seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Queridos, Tomé, que poderia ter sido repreendido asperamente por Jesus, é tratado com amor. Porque como é que você imagina essa cena? Você imagina Jesus aparecendo uma semana depois, sabendo que agora Tomé estava ali, e dizendo, Tomé, vem aqui, estende tua mão aí, rapaz, encosta aqui, está sentindo? Está sentindo o lugar aqui onde o prego entrou? Está colocando do lado? Para de duvidar, seu estúpido. Creia. Jesus não fala assim. Jesus nunca falou assim. Jesus chega naquele lugar, a primeira coisa que ele diz a todos é, paz seja com vocês. Então ele olha para Tomé e diz, pode vir, Tomé. Eu estou aqui. Toque as feridas. Elas são reais mesmo. Eu realmente fiz isso, Tomé, por você. Eu realmente fiz isso, Tomé, por amor. Sabe o que é bonito nisso aqui? O bonito nisso aqui, queridos, é que Jesus não nos abandona nas nossas crises de fé. Tomé teve uma crise. E Jesus apareceu de novo. Tomé precisava tocar. E Jesus deixou ser tocado. Jesus não nos abandona em nossas crises de fé e também não nos pune, nem nos despreza quando o nosso coração duvida. Ele conhece o coração da gente. Olhamos, querido, para as nossas próprias vidas e vemos o perdão dos nossos pecados, a misericórdia que se faz nova todos os dias, a paz no coração independente das circunstâncias, a alegria no meio de tempos críticos, graça, muita graça. Sabe por que a gente experimenta essas coisas? Porque Jesus não nos abandona em nossas crises de fé. E Ele continua permitindo essas visitações e essas bênçãos para que o nosso coração volte a crer. Todas essas coisas são possíveis porque Cristo ofereceu a sua vida por nós como sacrifício suficiente para nos tornar aceitáveis a Deus. Mais uma vez,
Foi isso que celebramos hoje na ceia. Lembre de Isaías, o profeta, dizendo: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Então, qual é a resposta de Tomé diante daquilo? Como que um homem em crise de fé responde quando Cristo faz o que faz com ele? Verso 28, disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Eu acho tão interessante porque João não registra outras palavras de Tomé como quem diz: Senhor, eu achei que eu nunca mais fosse te ver de novo. Como quem diz: que bom que o Senhor está aqui. Jesus, que precioso é para mim saber que mesmo com meu coração tendo tanto medo do que podem me fazer os judeus ou o Império Romano, o Senhor está aqui de novo com a gente e tudo vai ficar bem. É outra experiência de Tomé agora. É culto. É uma adoração. Tudo que o coração dele pode expressar é: Senhor meu e Deus meu. Tomé, que pouco tempo antes estava tentando agir como Senhor sobre o seu Senhor, ou seja, estabelecendo as condições para crer. Eu crerei se. Agora se torna alguém submisso. Ele não tenta mais estabelecer as regras para que Deus se enquadre. Em Jesus, Tomé reconhece o seu soberano. Em Jesus, Tomé reconhece de fato o seu Deus. Senhor meu e Deus meu. Queridos, também em nossas vidas, e aqui eu concluo, também em nossas vidas, a despeito da nossa fé frágil e da nossa constante dificuldade de crer, Jesus nos mostra as marcas do seu amor por nós constantemente. Jesus se aproxima de você e de mim e diz: veja o meu perdão. Veja se algum dia eu tratei você conforme os seus pecados mereciam tratamento. Veja a minha graça em sua vida. Veja que a minha graça sorri para você todos os dias. Olhe para a minha misericórdia, que se renova sempre. Veja como eu tenho sido o seu provedor. Veja como eu cuido de você e como eu cuido dos seus. E assim como disse para Tomé, amorosamente, Ele diz para você e para mim hoje e todos os dias: pare de duvidar e creia, porque eu já fiz por você o que você jamais poderia fazer por você mesmo. Eu te amei e fui até o fim por te amar. Sempre, queridos, que nós temos um vislumbre desse Cristo ressurreto, cheio de glória e tomado por toda a eternidade das marcas do seu amor por nós. Esse Cristo que se apresenta diante de nós não para nos castigar, para nos punir ou para nos culpar, mas para nos mostrar a extensão do seu amor. Não há outra maneira de reagirmos a não ser prostrarmos-nos diante dele e confessarmos como Tomé: meu Senhor e meu Deus. O que nos cura a incredulidade, o que nos arranca das crises de fé, é a capacidade de contemplar o amor de Jesus e aceitar esse amor de Jesus, que é oferecido a nós de graça. É isso que cura a nossa incredulidade. É isso que nos arranca das crises de fé. É quando você entende que não é sobre você, mas é sobre Jesus. Não é sobre o que você tem, é sobre o que Deus tem. Não é sobre o que você faz ou fez, é sobre o que Jesus fez por você. E isso muda todas as coisas. Que o reino de Deus não é pautado pela lógica desse mundo. Que nós não somos amados porque obedecemos, mas nós dedicamos o nosso coração a obedecer porque cremos de fato que fomos profundamente amados e aceitos. A Bíblia não nos conta, mas a tradição cristã nos diz que esse homem de Deus, Tomé, continuou vivendo a sua vida e a sua missão. E Tomé foi ser um pregador e um missionário e um evangelista numa região distante. Tomé foi para a Síria, Tomé foi para a Índia.
E nos contam os relatos históricos que provavelmente Tomé foi martirizado enquanto fazia sua missão nessas regiões tão distantes, falando do amor desse Cristo, diante de quem ele se curvou e disse: Senhor meu e Deus meu. Eu tenho certeza que talvez não aos olhos do mundo, mas aos olhos do nosso Deus, a vida de Tomé foi uma vida extraordinária. E que espécie de vida Jesus pode conceder a alguém que crer? Alguém que crê. Para que lugares Jesus pode te levar? Que experiências Jesus pode te permitir ter, se você simplesmente parar de duvidar no poder do amor dele por você e crer? Eu tenho certeza, queridos, que Deus tem nos chamado para uma vida para além do comum. Não que a vida comum seja algo que gere insatisfação para o nosso coração, não é isso. Mas é que andar com Deus é andar sempre de modo extraordinário. É andar sempre entendendo que a lógica desse mundo não se aplica à lógica de Deus. É saber que é tão amado, tão amada, que o desejo mais sincero da nossa vida é amar a Deus como resposta desse amor, e então começar a colher os resultados dessa vida de amor. Que Deus nos dê graça, para que sejamos tão parecidos com Tomé, não apenas nas nossas crises de fé, mas que sejamos também parecidos com Tomé, na capacidade de curvar o nosso coração e dizer para Jesus: Senhor meu e Deus meu, faça de mim o que o Senhor quer fazer. Faça de mim segundo o seu querer. Eu estou aqui para te seguir e para te servir. Vamos orar? Deus querido, obrigado por essa manhã e início de tarde. Obrigado pela tua palavra. E o que nós te pedimos é que o Senhor faça de nós homens e mulheres capazes de viver de modo extraordinário na tua presença, na tua companhia, por causa do teu amor, graça e grande poder. Em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós neste domingo, hoje e para todo sempre. Amém e amém.